Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos conosco Sandra Janguier, fundadora das escolas Colégio BJ e Escola Conecta, na cidade de Recife, escolas de educação básica e da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio, que após 25 anos trabalhando com educação básica, há 3 anos vendeu as escolas e hoje trabalha com joias. Ela é sócia fundadora das marcas de joias Adornos e Tissara. Pedagoga, psicopedagoga, também relacionada ao mercado escolar e clínica. E também é pós-graduada em escolas didáticas de ensino superior. Mestre em administração também, cuja a pesquisa foi na área de educação. Olha, essa moça tem aqui, essa mulher incrível, tem uma bagagem incrível, tem uma história linda que ela vai estar confirmando aqui pra gente, vai estar contando tudo isso e compartilhando aqui conosco. Sandra, primeiro, muito obrigada por ter você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito, o quanto você é uma pessoa que inspira por tudo que você faz e por como você é com as pessoas. Porque, gente, o que importa não é só o que você tem, mas sim como você é, como você trata as pessoas. E a Sandra, ela sempre foi uma pessoa muito genuína e muito receptiva com todo mundo. Então eu queria te receber aqui com muito carinho e te agradecer pela sua presença e seu tempo. Eu é que agradeço. Estou extremamente feliz quando você me convidou pedindo para que eu falasse da minha jornada empreendedora. Hoje as pessoas que acabam de me conhecer pensam que eu trabalho apenas com joias, mas na verdade a minha vida começou como educadora. Eu sou filha de educadora genuína, então eu tive escolas por 25 anos e falar de educação é algo que me traz assim muita alegria e foi um dos melhores momentos da vida, um grande aprendizado, afinal de contas foram 25 anos. Então, muitíssimo obrigada por esse espaço. Eu que agradeço. Olha, fundadora, você acabou de falar sobre isso, né? Sobre o tema de muitos anos atuando na educação. E atuando na educação é transformando vidas. Imagina os rostinhos daqueles alunos quando te viam, porque por muitas vezes eu vi histórias do como você era bem recebida, de como você era bem tratada, porque você teve muito amor sempre pela educação. E tem até hoje, claro que você está no segmento de joias, mas tem até hoje. Mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa trajetória nesse segmento de educação, porque 25 anos... parar, de repente, também não é fácil. E eu acho que você não parou, tá ali, né? Não, exatamente. Foram 25 anos de muito aprendizado. Eu nasci dentro de uma escola. A minha mãe é professora de educação básica, então eu passei a vida toda, na hora do recreio da minha mãe, eu ia para a escola levar o almoço da mamãe. Então eu passei a minha vida toda dentro da escola. Quando eu fui fazer meu curso de graduação, eu escolhi ser pedagoga. Eu fui dona de escola por escolha, eu sempre quis isso para mim. Então, quando eu optei em fazer pedagogia, desde o início eu tinha em mente que eu queria uma escola. Mas eu não tinha noção de como seria essa escola. Na minha cabeça eu teria uma escola de educação infantil, mas na verdade a minha vida começou ao contrário. Eu comecei com turmas de pré-vestibular, no tempo dos anos 90, onde as escolas todas trabalhavam com pré-vestibulares, eu tinha turmas enormes de pré-vestibular, depois montei a escola de ensino médio, depois ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e educação infantil. Então a minha vida de educadora começou de cima para baixo. E essa construção me ajudou muito enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto gente, enquanto pessoa, porque trabalhar com educação é você trabalhar diretamente com pessoas. Você trabalhar na formação do ser humano é algo que te enriquece e eu sou muito grata a isso. Eu acho que parte da pessoa que eu sou, de tudo que eu construí, não só como mãe, não só como empreendedora, mas na essência de verdade foi esse privilégio de ter sido uma educadora verdadeira. E você encontrou alunos, depois de um tempo, que passaram com você nesses 25 anos, que estão formados, que são médicos, não sei, que tem alguma profissão que tem uma relevância, que tipo, falaram, olha, eu passei por você? Você tem histórias? Muito. Em Recife, isso é muito normal. Quando eu estou andando no shopping, quando eu vou a algum consultório médico, eu já cansei de entrar em uma emergência de hospital,
levando meus filhos ou eu mesma, e aí o aluno olhar para mim e dizer, professora, tia, no Nordeste é muito comum chamar as professoras, as pessoas que trabalham na escola de tio e tia. E isso é algo muito positivo, eu gosto, eu acho que traz um respeito, um carinho. Então é muito normal eu estar em alguns ambientes e escutar a tia Sandra, então isso é muito gratificante. E os professores, eles são fundamentais na nossa formação. Principalmente até o ensino médio, para mim foi fundamental a minha formação e a referência que eu tinha dos meus professores. Na faculdade também, mas eu acho que naquele início, onde você está se formando, onde você está criando ali o seu caráter, você ter um professor referência, óbvio que você tem a educação de casa, dos pais, faz muita diferença, pelo menos para mim fez. Eu lembro muito dos meus professores da minha infância, né? E engraçado é que eu tenho eles no Facebook, e alguns no Instagram, eles me acompanham. E aí eu vejo eles comentando, ai, que legal, Lília. Eu me sinto orgulhosa de ver um professor meu fazer um comentário de algo que eu estou fazendo, né? Até me emociona aqui um pouquinho sobre esse assunto. Mas então, você como pedagoga e psicopedagoga, porque é a diferença, até vou pedir para você explicar a diferença entre uma função e a outra. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Teve aquele aluno muito difícil? Teve alguma coisa que você pode compartilhar aqui com a gente? Muito, muito. Na verdade, eu vivi várias fases da educação. No início dos anos 90, quando eu fundei a escola, o aluno tinha um comportamento. A partir da metade do ano de 1990 para 2000, eu acredito que as gerações, antes eu percebia que essa mudança de comportamento da geração eram de 10 em 10 anos. Depois passou de 5 em 5 anos, muito rápido. Então, o comportamento de um aluno dos anos 90 é totalmente diferente do comportamento do aluno de hoje. Esse aluno tecnológico, que ele está ligado o tempo todo, ele está com o celular em mãos. Então, realmente, existe uma diferença muito grande. Eu fiz psicopedagogia. Psicopedagogia é um curso de formação, de pós-graduação, mas é um curso de formação que esse profissional pode atuar tanto na escola, psicopedagogo escolar, quanto em clínica. Eu fiz os dois, eu atuei em clínica, eu tive esse privilégio de trabalhar em clínica. O que é que o psicopedagogo clínico faz? Ele trabalha com crianças, ele trabalha com adolescente ou adulto, seja lá o que for, com problemas de aprendizagens diversos. Então, ele atua, ele não é o psicólogo, mas ele tem uma formação e ele atua exclusivamente com pessoas que têm problemas de aprendizagem. Ele é a grande norte, a grande ajuda para meninos, crianças, adultos, adolescentes, seja lá o que for, com questões de aprendizagem. Por exemplo, TDA, TDAH, dislexia, dislalia, autismo. Então, esse profissional, ele atua diretamente trabalhando nessa área. Ele é um grande coadjuvante para com a escola. Inclusive, é muito bom quando a criança, quando o adolescente, quando o estudante tem um psicopedagogo clínico que atua juntamente com a escola, que é parceiro da escola, porque a escola sozinha ela não dá conta, ela precisa de profissionais. É aí que o psicopedagogo entra. Nossa, que interessante. Eu acho que a gente tem que ter isso também no setor público, né? Porque, com certeza, existem N dificuldades. Se tem um profissional como esse, vai fazer a diferença para ajudar com que a escola consiga resolver esse tipo de situação, né? Bom, esse aí seria o sonho. Porque... o grande sonho. Na escola, eu tive muitos casos, é muito comum, quando os pais conseguem vencer na justiça, porque não é barato. Quando os pais conseguem ganhar na justiça, o direito do plano de saúde pagar um psicopedagogo que dê suporte à criança na escola. Porque existem alguns casos, principalmente de autismo ou um TDAH severo, que a escola sozinha não dá conta. Quando esse profissional ele vem atuar, ele não é de dentro da escola, ele é clínico, mas ele vem para dentro da escola dar esse apoio à escola. Mas é difícil, porque primeiro tem que convencer as famílias. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão que alguns pais ele têm condições financeiras, mas ele não quer assumir essa condição. Então, alguns pais, na verdade, eles não querem nem o diagnóstico, e quando tem um diagnóstico, ele esconde da escola. Mas quando você tem uma parceria de um pai que entende e que atua juntamente com esse profissional de fora para com o profissional da escola, aí é maravilhoso. Agora, infelizmente, na escola pública nós não temos, não tem como. É uma pena, porque é onde o aluno mais precisa. Seria o grande sonho
de um pedagogo, de uma escola, ter esse apoio também do setor público. Então, fica a dica aí, quem puder fazer um movimento para colocar esse profissional dentro das escolas, com certeza vai fazer muita diferença, e é como a Sandra trouxe aqui. Vai transformar vidas, vai ajudar as pessoas, porque agora existe a informação, né? Antigamente não tinha informação sobre esse tipo de situação, se era CDAH, se era autismo, a gente não conseguia identificar, e hoje em dia é mais fácil de identificar, o ponto é como tratar. É mais fácil, mas a grande dificuldade é a família primeiro ter a consciência e ir atrás de um diagnóstico. Um diagnóstico para as pessoas que têm uma condição financeira de pagar é mais fácil. Mas, por exemplo, para uma pessoa que não tem condições financeiras é difícil. Porque um diagnóstico desse, um diagnóstico de TDAH, por exemplo, não se faz apenas com um profissional. O correto é ter pelo menos 3 profissionais assinando. Então, entra aí o neuropediatra entra, o psiquiatra entra, o psicopedagogo entra, um psicólogo entra. Então, pelo menos 3 profissionais assinando um diagnóstico. Porque um diagnóstico, seja qual for, né, TDA, TDAH, dislexia, dislalia, autismo, é algo muito sério que vai marcar a vida de uma pessoa. Então, você imagina que um diagnóstico errado, ele pode levar a uma situação que não tem mais retorno para aquela pessoa. Por isso que o ideal na psicopedagogia, o que nós pedimos é pelo menos 3 profissionais assinando esse diagnóstico, com o mesmo diagnóstico, com a mesma leitura, com o mesmo relatório, para que tenha certeza que você não está, na verdade, ao invés de ajudar o cidadão, você irá prejudicar ele para uma vida inteira. Nossa, essa informação é muito importante, porque às vezes você acha que a pessoa tem, ela não tem, né? Então, 3 profissionais para poder fazer realmente essa validação. Gente, esse insight aqui que ela trouxe é super importante. Você que está em casa, que às vezes tem um filho que tem um comportamento que você está achando que está diferente, é importante passar por 3 profissionais e não só um só para ter um diagnóstico, porque isso pode impactar realmente a vida dele, o futuro dele, para onde ele vai seguir e até mesmo deixar a escola confusa, né? Porque às vezes acha que é e não é. E às vezes foi só uma situação pontual que aquela criança passou e teve algum transtorno, algo do tipo. Muito interessante, acho que esse tema é super relevante porque envolve a educação e a gente tem que ter muito cuidado com a educação, porque hoje a educação é o que transforma. A todo momento a gente vê isso, a gente entende que cada vez mais a gente tem que investir no mercado de educação, a gente tem que ter profissionais preparados para ajudar a gente nesse segmento. Mas eu também tenho mais uma pergunta. Você que é mestre em administração, com pesquisas na área de educação, né? Por que essa formação? Como é que você foi influenciada? O que ela trouxe também para suas escolas? Pois é. Minha formação, eu sou pedagoga. Minhas pós-graduações, eu tenho algumas pós-graduações na área de educação. Várias. Administração escolar, psicopedagogia, didática do ensino superior. E quando eu fui fazer um mestrado na área de administração, porque eu realmente eu queria entender mais sobre... Quando você é o diretor, o dono da escola, você tem que atuar como um pedagogo, ter um olhar de pedagogo, mas você tem que olhar com um olhar de empreendedor e administrador. Foi aí que eu fui em busca de fazer o meu mestrado em administração. A minha pesquisa foi na área de educação, porque como eu estava com uma cabeça, eu tinha uma escola... Eu tive o Colégio BJ durante 22 anos e eu queria muito uma nova escola que fosse uma escola atual, que fosse uma escola que conversasse realmente com as demandas do século XXI. Porque eu vou dizer uma coisa, poucas escolas hoje estão preparadas e conversam com o século XXI. A maioria das escolas ainda estão lá atrás, no século XIX e século XX. E aí, quando eu fui em busca, eu já estava com um projeto de fundar uma escola que fosse voltada com as demandas para o século XXI. E aí, durante o meu mestrado, eu fui estudando, pesquisando, e eu consegui casar a disciplina de administração com educação, com pesquisa e educação, tanto que o tema da minha dissertação foi nessa área. E aí foi quando eu consegui, não só através da pesquisa física, mas as pesquisas também através de pesquisas e orientação e visitas, eu visitei muitas escolas no Brasil, fora do Brasil, eu consegui montar todo o meu projeto, um projeto totalmente verdadeiro, que tudo que eu escrevi na minha dissertação foi o que eu implementei na escola, nessa escola aqui, eu tenho certeza que a gente ainda vai conversar sobre ela,
que foi uma escola altamente inovadora. Olha que incrível, gente. Ela vai trazer essa informação para a gente já no próximo bloco, mas só para pontuar aqui rapidinho, é muito importante essa sinergia, né, do que você traz o projeto com a escola. Eu, por exemplo, fiz o MBA em Gestão Empresarial Pública e Privada, e eu falei justamente na minha dissertação, na minha monografia, da relação da escola e o ambiente profissional, né, na sociedade do conhecimento. Estudei Peter Senge, Peter Drucker, justamente para olhar isso. Será que a gente está trazendo na escola vai ajudar no mercado de trabalho? Mas a gente vai falar isso para vocês no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalatelier-sucre.com.br. Voltamos para essa conversa incrível aqui, falando sobre educação,
sobre também analisar os alunos, né, entender como é que os pais podem ajudar junto com as escolas. E a Sandra trouxe muito sobre conhecimento, ela se preocupa em entender sobre o assunto, ou seja, ela não foi uma diretora que simplesmente estava lá numa função de gestão pura, não. Ela quis entender cada vez mais o tema, se especializou em várias coisas, em várias áreas e se preocupa muito com o aluno. E quando eu olho esse aspecto, eu vejo muito que tem valores aí, tem princípios que ela utiliza que fazem parte dessa transformação. E ela, com certeza, transmite isso para os alunos. Eu queria ouvir dela. Sandra, quais são os princípios que você tem? Quais são os valores? O que a sua escola traz? Porque você criou a Escola Conecta, uma escola, como você disse, né, preparada para o século XXI e atual. O que você transmite através dessa escola? Então, a minha antiga escola, o Colégio BJ, quando eu decidi construir uma nova escola que realmente respondesse essas demandas atuais do século XXI, essas demandas tecnológicas que estamos vivendo, eu acabei com a outra escola e aí nós começamos uma nova escola. Após 3 anos de pesquisa, projetos, qualificando professores, treinando, né? E quando nós começamos, nós já sabíamos que seria uma escola extremamente voltada para a área de tecnologia, uma escola que os alunos já tinham no seu currículo empreendedorismo desde o ensino fundamental, uma escola que trabalhasse com projetos sociais verdadeiros, mas principalmente uma escola que trabalhasse o tempo todo pautado na ética e na moral. Eu sempre pensei que, enquanto educadora, eu tinha que exercer uma função, além de diretora, mas uma função verdadeira, onde a diretora que administrava a escola e dirigisse a escola fosse a mesma pessoa, a mesma cidadã que estivesse na rua. Então, todos os meus conhecimentos eu trazia para dentro da escola e todos os meus valores que eu tenho trajetado dentro de mim, que eu acredito que seja o verdadeiro valor da vida, eu sempre procurei passar para os meus alunos. Eu sempre tive um cuidado muito grande na hora de contratar professor. É lógico que chegou um momento que a escola era uma escola grande e que eu não tinha mais esse contato de começar a fazer uma seleção desde o início, mas eu sempre deixava claro para os meus gestores, vamos fazendo a seleção, mas no final eu quero conhecer, eu quero olhar nos olhos e eu quero contratar. Eu nunca admiti trabalhar com pessoas que não tivessem os mesmos valores introjetados, que fosse diferente de mim. Nisso eu sempre pautei por isso e era algo que eu não abria mão. É verdade. Olha, gente, quando ela fala de valores, com certeza o valor da família sempre esteve muito envolvido, né? Porque a Sandra é uma mãe que tem um cuidado assim de leoa, de cuidar dos filhos, de cuidar da família, de manter tudo isso em harmonia, né? E de estar muito presente também na vida deles, né? Exatamente. Eu tenho 3 filhos, meus filhos são adultos. Hoje cada um já está na sua vida, graças a Deus. Eu consegui fazer com que eles tivessem a sua própria vida. Eles moram fora, um já mora sozinho, minhas 2 filhas moram sozinhas. Uma mora em Nova York, outra mora em Paris. Mas nós estamos juntas o tempo todo. As pessoas perguntam, como é que você conseguiu as meninas longe? Primeiro que hoje em dia nada fica longe, porque com a tecnologia a gente consegue se falar o tempo todo, acompanhar o tempo todo, mas eu sempre quis fazer isso, eu quis fazer com que meus filhos fossem cidadãos livres. Cidadãos livres não é fazer o que quer, cidadão livres é aquele cidadão que ele é dono da sua própria vida, para ele saber construir e dar valor à vida. Então, isso, graças a Deus, eu consegui. Ensinou eles a pescar, né? Literalmente, né? Exatamente. E acho que isso é muito importante, porque às vezes o pai tem uma condição financeira e fica só dando, e aí não ensina a pescar. E na hora que você ensina eles a correrem atrás dos seus objetivos, eles amadurecem muito mais rápido, né? E eu vou te falar uma coisa, sabe, Lília? Eu vejo que é muito mais difícil você fazer isso, né, para os pais que têm condições financeiras do que o que não tem. Porque o que não tem, você aprende ali no dia a dia, o valor real da situação. Mas quando você tem, quando você já tem uma condição financeira, que o seu filho sabe que você tem condições, aí realmente entra um pai que tem que ser um pai verdadeiro, que ensine o valor real das coisas.
não é o valor financeiro, é o valor moral, é o valor da ética, é o valor da construção. Aí é muito mais difícil. Eu acho essa parte assim extremamente valiosa. Os meus pais sempre foram empreendedores, mas sempre ensinaram a gente a pescar, assim. A gente sempre trabalhou com eles, a gente sempre ajudou e a gente sempre foi atrás de ter as nossas coisas, né? Isso é muito importante. Nunca faltou nada, e tá certo, mas sempre estava ali, ó, como é que conquista? Porque tem que ser assim, né? Senão a gente cria uma juventude que fica acomodada. Recentemente eu entrevistei o Stanley Bitar e ele falou, acho que ele comentou sobre o nem. Nem quer uma coisa, nem quer a outra, o jovem que fica ali sem saber o que quer. E cabe à família orientar, os pais orientarem, darem o exemplo. Poxa, se você está vendo que seus pais estão trabalhando, que estão fazendo acontecer, independente de ter uma condição financeira ou não, por que você não vai fazer? Você vai só consumir? Pensa nisso, reflete sobre isso. Ela trouxe exemplos aqui, realmente tem filhos que os filhos estão ali crescendo, desenvolvendo, uns ajudando o cenário do pai e da mãe, outros com a sua jornada profissional, mas sempre buscando um próximo passo e evoluindo. Excelente, olha que dica boa aí para vocês. E eu quero saber mais. Eu quero saber com relação à escola e à educação de hoje. Como é que você vê hoje tudo o que está acontecendo? Eu sei que você saiu, né? A gente vai contar essa passagem de você estar vindo para um outro segmento, que é um outro desafio super grande de se reinventar. Mas como é que você vê hoje? Ainda mais você saindo e falando, não estou na frente da educação puramente. Eu vejo como um desafio muito grande para com a escola. Eu percebo assim, conversa com amigas que têm filhos em escolas, como os pais agora querem interferir na escola. A grande questão é essa, porque o pai, ao invés dele pensar que ele tem que ser o parceiro da escola, ele não pode ser o inimigo. E os pais acabam agindo como inimigo. Parece que o tempo todo ele está em um embate com a escola o tempo todo. Se a escola não age de acordo com o que ele queira, a escola não tem condições de fazer um projeto para cada família. A escola é um projeto único. Mas o que eu vejo que é quando a escola desagrada um pouquinho essa família já se volta contra a escola. E eu sinto muito. Quando eu converso com amigas que têm filhos em idade escolar, eu falo muito sobre isso. Seja parceiro da escola, vá até a escola, converse com a escola, procure saber o que está acontecendo. Não julgue pelo grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp da mãe, quando um filho, né, acontece qualquer coisa com um dos filhos do grupo do WhatsApp, a mãe julga a escola inteira e bota todas as mães contra a escola. Eu sempre aconselho as mães, não queira ser inimigo da escola, pelo contrário, você tem que ser parceiro, amigo, saber o que está acontecendo. Antes de discutir em WhatsApp e ficar brigando no WhatsApp, vá pessoalmente até a escola e escute essa escola. Realmente, se a escola não estiver mais agradando, se o projeto não está de acordo com os valores da família, aí tudo bem, tire e troque. Mas o grande desafio hoje é porque os pais querem que a escola faça um projeto pedagógico para cada família. E isso não é possível. Olha que dica super importante. Afinal, também, gente, toda história tem 3 versões, né? A minha, a sua e a que está certa. E aí a gente tem que avaliar também tudo isso. Porque grupo de WhatsApp, realmente, as pessoas ficam ali, uma passa a mensagem, a outra passa a mensagem, o outro concorda. E aí vira, na verdade, uma bagunça. E as pessoas ficam confusas, nem sabem por que estão concordando, sequer passaram por aquela situação e pegam a dor do outro, né? É muito sério, é muito sério. Vou dar só um exemplo. Quando eu tinha escola ainda, em Pernambuco, a lei não deixa pelo dissídio coletivo de professores ter câmeras dentro da escola. Mas eu tinha câmeras em todos os lugares por uma questão de segurança. A criança chegou em casa, ele estava com muitos hematomas, todo vermelho. Isso era numa sexta-noite, eu já estava viajando. E aí, a coordenadora me ligou desesperada, dizendo, Sandra, a mãe do fulano ligou, está possessa, vindo aqui conversar com a gente, quer que você volte para a escola, porque a criança chegou em casa com hematomas e ela disse que ele apanhou dentro da escola, dentro da sala de aula. Eu sabia que isso era impossível, isso é impossível. Ela foi até a escola, a coordenadora voltou, eu não tive como voltar, eu estava viajando, foi segurança, foi os meninos que tomavam conta de toda a parte de audiovisual. Graças a Deus a câmera pegou a criança. Da hora que ele entrou na escola, a hora que ele saiu, ele não teve nada, ele não teve um arranhão, ele não brigou, não era nada. Depois de muita confusão no WhatsApp, que ela já tinha passado o WhatsApp, já tinha virado uma confusão, o grupo do WhatsApp da escola,
A mãe levou a criança para o hospital. Quando chegou lá, a criança, ele tinha uma doença, ele estava desenvolvendo, parecia lúpus, mas não era lúpus. Nossa. E aí aparecia hematomas no corpo, como se ele tivesse apanhado. Então você imagina quanta confusão num grupo do WhatsApp por uma questão tão séria. Isso poderia ter ido para a imprensa, isso pode acabar com o nome da escola. Então, não só por esse exemplo, outros exemplos também, é que eu fico assim muito receosa com esses grupos de mães do WhatsApp, que ao invés de resolver seu problema pessoal, que muitas vezes, inclusive, é algo que não pode nem vazar, já joga no grupo do WhatsApp para poder ganhar força frente à escola, como se a escola fosse inimiga. A escola não é inimiga, a escola é uma parceira da família. Aliás, a escola é fundamental para a família, porque o aluno na escola, ele está ali para aprender, para se formar, para se desenvolver e para evoluir. Então, por diversos momentos, eu aprendi muito na escola. Eu sou super grata a toda a minha parte educacional, a todo momento onde eu pude estar estudando. Mas houve uma mudança, né? Você fez uma mudança ali radical, que a gente vai querer saber. Sai do mercado de educação, vem para o mercado de joias. E aí funda a Adornos e a Tsara, que aliás, já estou de adornos aqui, gente. Olha que lindo essas peças aqui. São borboletas e mais do que isso. Não fura, são botões aqui, são magnéticos, que ele conecta aqui com a peça, e aí eu não preciso furar o meu blazer. Mas eu quero que ela conte aqui pra gente um pouco sobre essa transição. Você já pensou? Na verdade, não foi nada premeditado, né? Eu morava em Recife, minha escola já tinha 25 anos, já trabalhava com educação há 25 anos, e do nada, meu marido resolveu que tinha que se mudar para São Paulo por uma questão de negócio. Nos mudamos para São Paulo, eu continuei trabalhando em Recife, eu ainda passei, eu creio que mais de 2 anos morando em São Paulo e trabalhando em Recife. Então eu pegava um avião toda semana, como se eu fosse ali na esquina trabalhar em Recife. Chegou um determinado momento, eu era muito, muito apaixonado pela minha escola, eu era muito apaixonado pela área da educação, a vida toda trabalhando nesta área. Chegou um determinado momento que eu percebi que eu ia ter que vender a minha escola, porque eu não tinha condições de morar em um estado e trabalhar em outro. Minha sócia das 2 marcas é uma grande amiga de infância, Elisângela Carvalho, e ela trabalha com joias há muitos anos. Ela tem joalheria física em Rondônia, em Porto Velho, há mais de 20 anos. E eu sempre estive com ela. Tanto que hoje, quando eu vou a eventos de joias, eu vou à indústria, eu viajo para qualquer lugar referente a joias, as pessoas me olham e já falam, olha a sócia da Elisângela, porque já me conheciam de antes. E aí, antes que eu vendesse a escola, ela fez o convite para que nós montássemos essas 2 marcas. Eu prontamente aceitei, eu já conhecia muito da área, e aí eu passei a fazer curso, a fazer projetos juntamente com ela. E aí o vender da escola, né, o ato de eu ter vendido a escola, foi muito natural, porque eu não tinha mais condições de gerir uma escola com 3.000 quilômetros de distância. Senti demais, foi assim bem dolorido, foi porque a escola era um filho, foi bem difícil para eu desapegar, mas até hoje eu ainda estudo muito na área, faço palestra, de vez em quando as pessoas me convidam, eu dou palestra, eu estou sempre me atualizando, eu jamais vou deixar isso para trás. Uma vez educadora, para sempre educadora, uma vez pedagoga, sempre pedagoga. Estou sempre fazendo algumas consultorias também, mas a minha área hoje, qual eu me dedico 100% mais, é realmente as joias, que é uma grande paixão. Nós vamos contar mais detalhes para vocês no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site
www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES-Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES-Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES-Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui com esse papo muito gostoso e muito importante, que envolve educação, que envolve empreendedorismo, e agora que a gente entrou no segmento de joias, eu queria ouvir da Sandra aqui um pouco mais sobre essa área. Você está gostando de investir em joias, de empreender com joias? O que você está encontrando de diferente? Porque é diferente, você sai de um mercado de educação, vai para uma indústria ali, num segmento onde envolve tanto adornos quanto a tiçara, que são diferentes, né? Até para explicar, tem uma diferença entre uma e outra. E também tem toda uma gestão da vida e, pessoal, que a gente vai conversar depois, numa próxima pergunta aqui. Eu estou adorando. É incrível trabalhar com joias. Eu sempre fui muito apaixonada por joias. Como eu havia dito antes, eu sempre acompanhei muito a minha sócia nos eventos, nas feiras, feiras nacionais, feiras internacionais. É muito diferente, é totalmente diferente você trabalhar com produtos e com serviços. Mas eu amo, porque eu trabalho muito também na parte da criação. Eu não crio, não sou design, mas o que a gente faz é que a gente acaba se envolvendo na parte de criação. Pega um detalhe ali, tira outro detalhe aqui, estudando sobre pedras, tenho feito muito cursos na área de joias, então é algo muito encantador. Quanto à diferença das marcas, a Adornos, nós fundamos primeiro a Adornos. A Adornos é uma marca de semi-joias. É uma joia mais acessível, é uma joia que tem um banho em ouro, tem uma durabilidade diferente, evidente da outra marca, que é Ouro 18.
mas é também uma semi-joias que a gente chama de joia. Até porque é joia para quem usa. Tem uma mulher que tem um público que nunca vai poder ter uma joia, mas a semi-joia para ela é a joia dela. Então eu tenho respeito muito isso e eu trato com o mesmo carinho. Já a Tizara é uma joia de ouro 18, e aí vai entrar pedras naturais, entra diamante, entra as pedras brasileiras, entra também aí um rubi, uma esmeralda, é uma joia mais pesada. São 2 sites totalmente diferentes, são valores também diferentes, mas a paixão e a dedicação é a mesma. Nas semijoias nós trabalhamos também com atacado, então nós temos revendedoras, é algo que foi muito bem pensado, o que nós poderíamos fazer para ajudar as mulheres a empreender. Tinha assim algumas mulheres que me mandavam, até hoje mandam mensagens dizendo, eu tenho muita vontade de empreender, eu nunca trabalhei, o que é que eu posso fazer? E aí nós conseguimos treinar e dar oportunidade a essas mulheres. Isso tem sido também muito gratificante, trabalhar com revendas, porque a gente vê o brilho no olhar, o quanto que uma mulher que não tem renda nenhuma e do nada ela começa a ter R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000 de renda. Isso é muito gratificante, porque não é ter a marca, não é vender só por vender, é você fazer algo pela sociedade. E isso aí tem trago para mim, para a minha sócia, uma grande satisfação. Olha que importante. Ela está gerando oportunidade, está gerando emprego, está movimentando a economia do país, está realmente fazendo a transformação. E eu falo muito disso quando a gente investe em startup, porque pessoas são contratadas para executar a função que tem naquela startup. É que você está abrindo realmente oportunidade de pessoas venderem o seu produto, ganharem com isso, terem uma renda dentro de casa. E principalmente olhando o segmento feminino, que a gente tem muito desafio, né? Exatamente. E às vezes a mulher não tem aquela formação específica, mas ela pode aprender sobre joias com vocês e pode fazer, ser a representante comercial e fazer aquela venda. Isso é muito, muito importante. Mas eu quero ouvir mais, porque a Sandra, ela está sempre em movimento. Vocês viram que ela estuda sobre joias. Ela não simplesmente entrou no mercado e resolveu que ia vender joias. Não, ela começou a estudar, assim como ela fez muito no mercado de educação, sempre se preparando, sempre se atualizando. Falou aqui para a gente sobre a criatividade, né? Ou seja, tem o dedo dela em cada peça ali, de alguma forma, seja aprovando, seja olhando se estava ok ou não no que está sendo construído. Isso é muito importante, porque você vê que tem algo genuíno ali, tem algo que é seu, é da sua sócia, para realmente fazer a transformação e ter a característica de vocês. Mas você está sempre em movimento, está a todo momento viajando também, ou seja, vendo os filhos, ou seja, uma viagem que tem que acompanhar o marido num tema profissional. Como é que você organiza tudo isso? Porque, gente, ela responde o WhatsApp ou o Instagram quando você comenta uma peça. Então, ela fala, não, pode deixar, a peça tal custa tanto, acesse o link tal e você pode fazer a compra. Eu fico super surpresa, porque assim, como pode, né? Como dar conta de tudo isso, de ver uma mensagem, direcionar para um profissional já atender, e tá viajando, e tá aproveitando, e tá acompanhando o marido? Eu gosto muito, eu sou muito organizada. Eu gosto de organizar a minha agenda. Aos domingos eu sento e eu organizo a minha agenda toda. Eu ainda uso a agenda eletrônica, mas minha grande paixão é a minha agenda que eu escrevo. Eu gosto de escrever. E ali eu coloco cada detalhezinho de tudo que eu vou fazer. Também não sou aquele tipo de pessoa que sofre quando não consegue dar conta de tudo. Não sofro. Eu aprendi que eu quero ser feliz, tá? Então eu faço a minha agenda, se der certo bem, se não der ok, eu vou refazer essa agenda. Eu não abro mão, hoje eu não abro mão, durante muitos anos eu abri, porque é normal, quando se é jovem, que você está construindo, começando a empreender, é muito normal você abrir mão de fazer seu exercício físico, de comer bem, mas hoje eu não abro mais mão disso. Inclusive eu planejei a minha vida para isso. Desde cedo eu conversava comigo mesmo, eu adoro conversar comigo. Eu dizia a mim, eu quero ter uma escola maravilhosa, eu quero trabalhar com educação, eu quero X aluno, eu quero ganhar X. E tudo que eu pensei, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, deu certo. E aí eu comecei a dizer a mim mesma, aos 50 anos eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero ter tempo, eu sempre gostei de fazer meu exercício físico, me alimentar bem, eu nunca deixei de fazer. Mas não tinha como fazer com a assiduidade que eu faço hoje. E aí eu dizia a mim mesmo, quando eu vender a escola, que eu fizer uma transição de carreira, eu quero dedicar muito à minha saúde. Então hoje
Eu acordo cedo, eu me dedico à minha ginástica, ao meu pilates, à minha dieta, à minha vida pessoal, e aí eu me dedico muito também às minhas marcas, à minha loja. Eu tenho uma funcionária que está sempre fazendo estoque, trabalhando comigo, a gente está falando o tempo todo. A minha sócia não mora aqui, mas a gente se fala o dia todo, o tempo todo. E realmente eu viajo muito, eu acredito que pelo menos uma vez ao mês a gente está aí pelo mundão afora, fazendo uma viagem internacional, ou acompanhando o meu marido, uma viagem de trabalho, seja o que for. Mas eu consigo fazer a minha agenda e organizar. O segredo é você fazer, mas também não fazer com que isso vire uma escravidão. Então, eu vou repetir novamente, eu não sofro, eu tenho tudo planejado. Mas caso aconteça alguma coisa que tiver que mudar a minha agenda no meio do caminho, eu mudo sem problema, eu não sofro por isso. Eu vou adaptando, eu acho que eu sou uma pessoa muito adaptável, eu vou adaptando. Dica importantíssima. Ser uma pessoa adaptável, flexível, porque realmente, para você viver num mundo dinâmico e com várias atividades dinâmicas, imagina, cada mês tem uma viagem, seja profissional, seja pessoal, seja por um tema que realmente você tem que ali acompanhar um filho em alguma situação, porque você é uma mãe muito presente, seja nos aniversários, eu sempre acompanho, vejo e falo, isso é legal, né? Você conseguir, você ter a gestão que você está fazendo e não deixar o seu negócio de lado. Exatamente. E hoje em dia, meu Deus, como facilitou a vida a questão tecnológica, porque onde eu estou, eu consigo responder o WhatsApp, a minha funcionária fica o tempo todo consultando, a gente conversa o tempo todo, a própria cliente, eu gosto muito de responder a cliente, tirar dúvida, né? Conversando em reunião com a minha assessora ou em reunião com a minha sócia. Então, o tempo todo a gente consegue trabalhar. Não é mais desculpa, né? Porque de onde você está hoje, você consegue resolver tudo. Desde um problema doméstico a um problema mais sério. Graças a Deus, hoje, isso facilitou muito a vida, principalmente das mulheres. Porque as mulheres que têm essa carga, né, da casa, de família, de filho, então nós temos que ser essa super mulher que faz tudo, mas também que temos, por outro lado, essa gestão doméstica a fazer. Então, a internet, esse mundo tecnológico hoje nos ajudou demais e eu uso muito da tecnologia para aproveitar meu dia e para fazer um bem para mim. Perfeito. Eu também sou da tecnologia. O mercado é pela tecnologia. Tudo que eu consigo resolver, que seja para resolver de casa, eu falo que eu sou amiga do Mercado Livre. Até o entregador, quando vai fazer entrega em casa, ele já sabe quem sou eu, porque já chega a entrega ali, minha funcionária recebe, aí um dia ele foi fazer a entrega, falou, você que é a famosa Lília? Eu olhei, porque sempre tem alguma entrega, porque hoje em dia é isso, é facilitar com que a gente não tenha que sair para realizar uma compra, que você consiga realizar pela internet, que você faça com o mercado, que você consiga estar em qualquer lugar, ou seja, com automação, resolvendo e fazendo resolvendo a situação que você precisa ali naquele momento, seja fazer uma compra, seja um agendamento, seja fazer uma venda. Então, a gente está sempre conectado e eu falo que a gente tem que utilizar a tecnologia para o nosso bem, para poder facilitar a gente no dia a dia. Eu queria que você desse um conselho aqui para os educadores, para os empreendedores, as pessoas que querem realmente gerar impacto positivo na área que eles atuam, principalmente ainda na área da educação, que eu sei que você tem ali muito amor e muito conhecimento. Exatamente. Bom, você é uma empreendedora, você sabe o que eu estou falando. Empreender não é fácil. Empreender gera muito desafio, muito amadurecimento. E quando você amadurece com o seu negócio, é quando o negócio dá certo. Porque quando a gente começa, eu passei por muitos desafios. Várias transições de governo, por muitos desafios de inflação, por muito desafio de troca, de mudança de geração. Porque uma geração dos anos 90 era uma, qual eu lidava. Veio a geração do 2000, era outra. Chegou a 2010 outra, 2020 outra. Então, eu vejo, olhando para trás, eu consegui amadurecer e acompanhar também essa geração. Então, seja qual negócio que você vai começar, você tem que amadurecer junto com o negócio. Você tem que entender o negócio, não ir contra o negócio, amadurecer com o negócio. Momentos ruins vão ter vários momentos ruins. E os momentos ruins, eles são muito bons para a gente aprender. Como eu seria a educadora que eu sou hoje se eu não tivesse passado por vários momentos ruins, por várias decepções? Eu errei muito enquanto educadora. Olhando para trás, eu sei que eu errei. Mas o quanto eu aprendi com esses erros
Se eu não tivesse errado enquanto educadora, eu não seria a educadora que eu sou hoje, com certeza. Talvez eu seria uma educadora que estivesse ali sempre no pedestal, sem se colocar no lugar do outro, sem se colocar na dor de um pai, sem se colocar em um problema de um aluno, numa questão de um professor. Então eu agradeço tudo que eu passei, todos os desafios que o empreendedorismo educacional me trouxe para mim um amadurecimento e um enriquecimento pessoal que é só meu, que isso ninguém me tira. Então eu sou extremamente agradecida. Difícil é, e vai ser sempre. Mas se não for difícil, qual é o sabor que isso tem? É verdade. Eu falo que não tem vitória sem luta. A gente tem que lutar para conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Não tem vitória sem luta. Exatamente. E cada vez a gente vai ficando mais maduro. E eu falo que as dores, elas vão sendo mais leves durante as lutas ali, né? Porque a gente vai amadurecendo. Muito importante essa sua visão. Eu queria agora fazer uma dinâmica com você, te passar algumas palavras e você me dizer o que elas significam para você. Pode ser uma frase, pode ser uma outra palavra, como você preferir. Educação. Educação é tudo. O que é de um país sem educação? Nossa, como eu gostaria que o Brasil evoluísse mais no setor de educação. Nessa minha jornada, eu tive o privilégio de visitar alguns países, algumas escolas melhores do mundo, e aí eu sempre voltava assim com uma tristeza tão profunda. Eu dizia, meu Deus, se a gente mudasse um pouquinho, se a gente avançasse aqui 25%, 30%, já seria um grande avanço no Brasil. Empreendedorismo? Empreendedorismo é vida. O que é o Brasil, o que é um país sem empreendedores? Quem gera o dinheiro, a riqueza de um país? O empreendedorismo. Inovação. A inovação hoje é a vida também, porque o que é a inovação, né? Nós estamos hoje, acho que, num dos auges da tecnologia. Só que a tecnologia, ela não significa simplesmente que ela vai inovar algo. Você tem que usar da tecnologia para você inovar. Você pode inovar também sem tecnologia, mas a inovação, para mim, é uma mudança. É você sair daqui para lá. É uma mudança. Perfeito. Psicopedagogia. A psicopedagogia me ajudou demais no meu conhecimento e ajudou-me a entender o meu aluno, entender a comunidade escolar. Fez com que eu estudasse mais, porque eu tive que estudar bastante para entender todas as questões que envolvem o mundo acadêmico. Então, psicopedagogia foi uma formação que veio para o meu amadurecimento profissional. Acho que foi o que faltava para o meu amadurecimento profissional e um salto que eu fiz na minha profissão. Joias. Meu Deus, joias. Meus olhos brilham com joias. Eu sou tão apaixonada e é tão estranho porque eu estou conversando com as minhas amigas, aí eu estou olhando. De repente eu digo, isso é um diamante, né? Isso é uma esmeralda. Isso é uma turmalina Paraíba. E elas ficam, como é que você sabe? Porque eu consigo assim identificar, não só pelas cores, pela pureza. É uma grande paixão de verdade. Tecnologia? Adoro. Eu não sou 100% tecnológica, não. Em alguns momentos, eu grito para os filhos, a gente sempre chama os filhos, né? Os colaboradores. Mas eu gostaria, inclusive, de entender mais, de ser mais tecnológica. Mas eu sou bem ligadinha na tecnologia. Na minha casa, eu acho que eu sou mais ligada. Valores. Valores são os princípios morais para viver. Gestão. Gestão você tem que ser... Eu me considero uma gestora que eu gostava da minha... Olhando para trás, eu gostei da minha trajetória e eu gosto da minha trajetória de gestora. A gestão você tem que ter um controle emocional tão grande sobre si mesma. Não existe um gestor que não tenha inteligência emocional. E eu sempre digo isso, eu sou uma pessoa de muita inteligência emocional. Porque uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela não tem condições de gerir nada, nem a sua própria casa. Autoconhecimento é extremamente importante. Nós duas passamos pelo processo Hoffman, Heloísa Capella esteve aqui também. E sem dúvida a gente tem que se conhecer para poder tomar as melhores decisões. Porque se a gente não estiver bem com a gente, como é que a gente vai estar bem com o outro? Como é que a gente vai estar fazendo o empreendedorismo nosso acontecer?
Sandra, que incrível te ouvir, que incrível a nossa conversa. Eu queria te entregar uma lembrança dos nossos apoiadores aqui da Gran Final. Nos fazem doces maravilhosos. Também, que delícia. Produtos Dux para te proteger, ó. Obrigada. O spray, tem o hidratante, que protege contra germes Ganhei e bactérias. presentes. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E a caneca para quando você estiver tomando um café, um chá, lembrar do nosso programa. Adorei. Lembrar desse momento que a gente teve, que foi muito maravilhoso. Eu adorei. Olha, foi tão bom, mas passou tão rápido, Lilian. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Muito obrigada. Ai, maravilhoso, maravilhosa essa conversa. Maravilhoso sempre quando a gente está junto, porque a Sandra tem uma energia, assim, incrível, que eu adoro, e sempre a gente aprende muito com ela, e eu acho que é isso, a gente está perto de pessoas que nos ensinam, que nos inspiram, e que estão de coração aberto para fazer com que a gente evolua. Então eu queria muito agradecer, pedir para você deixar os seus contatos, suas redes sociais, porque as pessoas também têm que te acompanhar. Ah, por favor. O meu é Sandra Janguier, o da Tizara é TZHARA, o da Adornos é ADHORNUS. Siga lá nas redes sociais. Também acompanhe o nosso programa no www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaivocê. E também me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @Lilian_Primo_Albuquerque, ou também no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Sempre trazendo informação sobre empreendedorismo, sobre startups, para vocês que nos acompanham. Obrigada e até o próximo episódio.